Norte da Itália, 1944. O atirador estava deitado na neve há 3 horas, imóvel, respirando devagar. Na mira do seu rifle, a 300 metros de distância, um oficial alemão caminhava entre as linhas inimigas. Alvo perfeito. Tiro certo. Ele era o melhor atirador do seu batalhão. Havia acertado alvos mais difíceis que esse, em condições piores que essa. Ele olhou pela mira, ajustou a respiração, colocou o dedo no gatilho e errou de propósito. Depois errou de novo, e de novo, 40 vezes. E por causa dessa decisão, 300 soldados brasileiros voltaram para casa. Na FEB, os atiradores de elite não eram chamados de snipers, eram chamados de atiradores de precisão. Soldados selecionados pela habilidade natural com o rifle, treinados para operar sozinhos ou em dupla em posições avançadas, muitas vezes a quilômetros da linha principal. O atirador desta história havia sido selecionado ainda no Brasil durante o treinamento. Vinha do interior. Era acostumado desde criança a caçar, a calcular distância e vento, a segurar a respiração no momento certo. Na Itália, essa habilidade tinha outro nome: sobrevivência. Lutar nos Apeninos era completamente diferente de qualquer coisa que os soldados brasileiros haviam imaginado. Não havia frentes amplas de batalha como nos filmes. Era combate de montanha, vales estreitos, picos que dominavam vales inteiros, posições que podiam ser defendidas por 10 homens contra 100. Quem controlava de altura controlava tudo. Os alemães eram mestres nesse tipo de guerra. Haviam passado anos construindo posições defensivas nos Apeninos. A linha gótica, uma cadeia de bunkers, trincheiras e pontos de observação que cruzavam toda essa Itália de costa a costa. E nessa guerra de montanha, os atiradores de precisão tinham um papel crítico, não só eliminar alvos, mas observar, reportar e controlar o espaço entre as linhas. O problema era que os alemães tinham os seus próprios atiradores, e eles eram muito bons. Os atiradores alemães nos Apeninos operavam num sistema específico. Não atiravam no primeiro alvo que vissem. Observavam, identificavam padrões de movimento, mapeavam as rotinas do inimigo, e então, quando entendiam exatamente onde a linha aliada era mais vulnerável, atacavam. Um atirador alemão bem posicionado podia paralisar o movimento de um batalhão inteiro. Ninguém se movia, ninguém se abastecia, ninguém evacuava feridos. Era exatamente esse o problema que o atirador brasileiro havia sido mandado resolver. Havia um atirador alemão operando num setor específico dos Apeninos que estava causando baixas constantes no batalhão brasileiro. Ninguém conseguia se mover durante o dia. Reabastecimento só à noite. Feridos que não podiam ser evacuados a tempo porque qualquer movimento chamava um tiro. O comandante chamou o melhor atirador do batalhão. A missão era simples na teoria. Encontre o atirador alemão. Elimine-o. Libere o setor. O atirador passou 3 dias rastejando pelas posições avançadas, dormindo em posição, comendo frio, urinando sem se mover. Caçar um atirador inimigo é diferente de qualquer outro tipo de missão militar. Você não está atacando uma posição. Está procurando um homem que é tão bom em se esconder quanto você. No segundo dia, o atirador brasileiro começou a entender o padrão do alemão. Atirava sempre do mesmo quadrante, sempre entre 10 da manhã e meio-dia, quando o sol mudava de posição e criava sombra favorável. No terceiro dia, o atirador brasileiro se posicionou antes do amanhecer num ponto que cobria o quadrante provável do alemão, e esperou. Às 10 da manhã, o atirador alemão apareceu, mas não estava sozinho. Do ponto onde estava, o atirador brasileiro conseguia ver muito mais do que o alvo. Conseguia ver toda a movimentação alemã naquele setor. E o que ele viu o parou. Os alemães estavam se posicionando para um ataque. Não um ataque pequeno. Uma força grande, estimou mais de 200 soldados, se organizando em formação de avanço, com metralhadoras pesadas sendo posicionadas nas flancos. E o batalhão brasileiro não sabia. Nesse momento, o atirador entendeu o problema. Se ele atirasse no atirador alemão, 2 coisas aconteceriam. Primeiro, os alemães saberiam imediatamente que havia um atirador inimigo na posição. Segundo, o ataque, que ainda não havia começado, seria lançado imediatamente, antes que o batalhão brasileiro pudesse ser alertado e se preparar. Um ataque surpresa de 200 soldados contra um batalhão desprevenido, com metralhadoras pesadas nas flancos. O resultado seria uma massacre, mas se ele não atirasse, se ficasse em silêncio observando, os alemães continuariam se posicionando sem saber que estavam sendo observados. E ele poderia mandar um runner, um mensageiro, de volta para o batalhão com a informação do ataque. Mas para manter o silêncio, ele precisava parecer inofensivo. Precisava parecer um atirador ruim. Precisava errar.
O que aconteceu nas próximas horas foi uma das performances mais calculadas da história da FEB. O atirador brasileiro começou a atirar. E errou. Não errou por muito. Isso levantaria suspeita. Errou por pouco. Como um atirador mediano erraria. Tiros que levantavam poeira perto do alvo, mas nunca acertavam. Os alemães reagiram como ele esperava. Buscaram cobertura brevemente, perceberam que o atirador não era uma ameaça real e voltaram ao que estavam fazendo: continuar se preparando para o ataque. Enquanto atirava, o atirador mandou seu parceiro rastejando de volta pelas posições, com uma mensagem clara: ataque iminente. 200 homens. Flancos com metralhadoras. Preparem-se. A mensagem chegou ao batalhão com tempo suficiente. O comandante brasileiro não perdeu um segundo. Reposicionou as metralhadoras para cobrir os flancos que o atirador havia identificado. Reforçou as posições frontais. Pediu apoio de artilharia para a hora do ataque. Quando os alemães avançaram, encontraram uma defesa preparada. Não uma surpresa. Uma armadilha. O ataque alemão durou menos de 20 minutos. O que deveria ser uma investida surpresa contra um batalhão desprevenido tornou-se um avanço contra posições defensivas bem preparadas, com a artilharia brasileira cobrindo os flancos que os alemães haviam preparado para suas metralhadoras. Os alemães recuaram, com baixas pesadas. O batalhão brasileiro não perdeu um único homem naquele ataque, por causa de um atirador que havia errado 40 tiros de propósito. Tem algo que os livros de história raramente contam sobre guerra. Os heróis mais importantes nem sempre são os que matam mais. Às vezes são os que têm a frieza de não atirar quando todo o treinamento, todo o instinto e toda a lógica militar diz para atirar. O atirador brasileiro naquele Vale dos Apeninos tomou uma decisão em frações de segundo, sem manual, sem ordens. Sozinho na neve, com o alvo na mira, ele calculou que a vida de 300 homens valia mais do que o orgulho de um tiro certeiro. Esse soldado nunca recebeu uma condecoração por isso. A história dele não está em nenhum livro didático. Os 300 homens que voltaram para casa talvez nunca tenham sabido que um único atirador, num ponto avançado na neve, havia feito essa escolha certa na hora certa. Na guerra, o maior ato de coragem nem sempre é o mais barulhento. Às vezes é um gatilho que não foi puxado. A FEB está cheia de histórias assim. Decisões que não aparecem em relatórios. Homens que fizeram a coisa certa sem ninguém ver. Esse canal existe para contar essas histórias. Inscreva-se. Ativa o sino. Próximo vídeo vem aí.